Nossas saudações a todos os nossos companheiros. Vamos dar início à nossa reunião desta noite. Para tanto, vamos aproveitar esses instantes de meditação e vibração, aonde que possamos alcançar os nossos companheiros da espiritualidade em planos mais superiores, para que eles possam nos orientar e nos ajudar em mais esta reunião. Vamos aproveitar esses instantes para fazermos a nossa meditação. No esforço do trabalhador, nasce uma fé cristalina, convertendo o trabalho numa esperança divina. Trabalhando se constrói um porvir cheio de luz, prateando a imensidão na estrada de Jesus. O trabalho em breve se formará na terra um novo mundo, e repartindo com todos o sentimento profundo. Não faças do trabalho palavra linda mais vã, cultiva esta semente para os frutos do amanhã. O trabalho acende a luz onde não existe a claridade, é o canal cósmico do Cristo, trazendo em nós força e bondade. Trabalhar constantemente, servir sem desanimar, pela vitória do bem, a coragem de lutar. Vem descendo lá do alto uma chuva de amor. Trabalho, trabalho, trabalho é vida em esplendor. E assim, meus irmãos, vamos dar início à nossa reunião. Agora ficamos bem atentos para a leitura do Evangelho e depois os comentários do nosso companheiro Kleber, que ele preparou o estudo para nós. Ficamos à vontade. Nós vamos pedir a Karina para fazer a leitura para nós. Nós estamos estudando o capítulo 12, no seu item 12, vamos ler o item 11. Pode começar? Boa noite a todos. Do capítulo 12, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante, crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por outra parte, alhures sois juízes em vossa própria causa.
Lembrai-vos de que vos será perdoado, segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Então nós vamos passar a palavra ao Kleber. O Kleber é um nosso companheiro, já esteve aqui conosco, sempre está junto com a gente, né? E é colaborador sempre do movimento da USE, está sempre presente. Então nós vamos passar a palavra a ele. Ele é frequentador do Centro Espírita Estada de Damasco e outros também, a Sebastiana Barbosa. Então, de modo que ele fica à vontade para estar em casa, viu, Kleber? Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus, Mateus 18:36. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a todos pela presença, agradecer ao Valentim pelo convite e dizer que é uma alegria retornar aqui no Luz e Amor para falar das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o item e o duelo. Conforme as palavras de Jesus, quando interceptado por Pilatos, num dos diálogos, representado pelas duas grandes potências até então naquele momento. A primeira potência representada por Jesus de Nazaré, a maior potência espiritual, e a maior potência política, bélica, representada por Pôncio Pilatos, representando o governo dos Césares. Naquela ocasião, nos dias do Evangelho, que a gente teve a maior aula de filosofia que a gente poderia então ouvir do Mestre, quando interceptado, o que é a verdade? E Jesus cala. Numa das palavras, você está diante dela, mas nem Pilatos nem nós ainda não entendemos essa verdade, ainda não entendemos esse sacrifício, dessa potência espiritual, desta feita no banco dos réus. E ele diz: eu vim para dar testemunho à verdade. Aí Pilatos pergunta: você é rei? Ele diz: tu diz, mas meu reino não é daqui. Se assim eu fosse, os meus teriam lutado para que eu fosse colocado no trono. Mas ninguém reagiu, ninguém lutou. Mas aí Jesus afirma, nessa passagem de Mateus 18:36, mas agora o meu reino não é daqui. Olha que coisa interessante. Naquele momento, ele disse: meu reino não é deste mundo. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele jogou para o futuro. Que futuro é esse? Seria a desencarnação daquele povo? Ou nos dias de hoje, poderíamos chamar da nossa desencarnação, da nossa vida no plano superior? Seria esse o reino do Senhor? Não é isso que se referia o Mestre.
Mas agora é o atual momento que vivia aquela situação, aquela civilização, e nós vivemos, muitos de nós, na atual existência de agora. Que nós não proclamamos esse reino do Senhor, porque praticamos essas mesquinharias, que são os nossos vícios. Importa considerar que quando ele fala do mundo, a Escritura Sagrada traz diversos textos, dizendo o mundo, o que é de Deus e o que é do mundo. Numa das passagens, Jesus diz: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou-la dou como o mundo dá. Em outra passagem, Paulo refere à igreja de Corinto, se me fala a memória, que ele fala: nós recebemos as determinações que vêm dos céus, do Espírito de Deus, não do Espírito que vem do mundo. Veja a divisão novamente, do que é de Deus e o que é do mundo. Nessa passagem Jesus fala: mas agora o meu reino não é deste mundo. Mas agora ele não é daqui. Por que a gente está chamando a atenção? Que mundo seria esse? O mundo material? Não é esse mundo que Jesus está referindo. O mundo, nas palavras de Emmanuel, representa as nossas aquisições inúteis e ruinosas do pretérito passado. Tudo que eu acúmulo dos nossos vícios, de nossas paixões, nas Escrituras Sagradas, são representadas por mundo. Nas palavras de Emmanuel, nas palavras do Kardec, na palavra dos Espíritos da codificação kardeciana, é representada pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pelos nossos vícios. Aí encaixa esse dizer de Jesus: mas agora o meu reino não é daqui, não é deste mundo, não é do egoísmo, não é das nossas paixões, mas dia virá que ele será. Veremos o que Emmanuel nos fala lá no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele intitula O Grande Futuro. O que ele fala lá? Que desde os primórdios do cristianismo, observamos discípulos que se afastam deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempos indeterminados nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santificação. Muitos cruzam os braços diante das provas de regeneração e, quando interrogado, expressam revolta pelos quadros espantosos que a existência terrestre lhes proporciona, reportando-se a Jesus diante de Pilatos, quando o mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Importa considerar, contudo, que a palavra do Cristo não deserdou o planeta. A sua menção não endossou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas fixou a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no futuro. E o mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque as nuvens se fazem mais densas diante de problemas transitórios, ou porque, muitas vezes, as feridas humanas se fazem mais dolorosas. Tais ocorrências, por vezes,
apenas é fruto de ilusão visual. Aí ele conclui dizendo que a obra divina jamais cessa. E justamente no quadro de lutas benéficas é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, porém, a fuga através da atitude contemplativa, mas sim avançar confiantemente para o grande futuro. Grande futuro este é o reino dos céus que nós podemos proclamar dentro de nós, nas palavras de Emmanuel. Basta que a gente queira proclamar esse reino do Senhor e viver. Então a gente vai trabalhar hoje, tentar trabalhar o duelo. O que seria o duelo em nossas vidas? É um dos nossos vícios, das nossas paixões, das nossas inferioridades, que atrapalham nós realizar esse grande futuro em nós. O duelo é mais um. O duelo, do ponto de vista evangélico, do ponto de vista da obra espírita, praticamente não existe mais hoje. Eu, por exemplo, nunca ouvi falar de um duelo, no que a pessoa combina de ir lá fazer um assassinato e um suicídio no momento. Eu, por exemplo, nunca vi um. Mas existe o duelo indireto. O duelo que nós praticamos todos os dias. O que o Evangelho nos fala? Nos fala principalmente nas palavras de Santo Agostinho, lá no capítulo 12, no item 12. O duelo é uma prova de coragem física, ou uma prova de coragem... Ele pergunta, o duelo é uma prova de coragem física ou uma prova de covardia moral? Semelhante ao suicídio. Fica essa pergunta para a gente responder. Será que é coragem física ou coragem moral de encarar? Nós, às vezes, esquivamos hoje, quando falamos de duelo, quando falamos às vezes, não aceitar uma provocação com o título de humildade. Humildade hoje é até bom ser humilde conforme o horário, conforme a hora, conforme o local que a gente está. Serve de marketing. Às vezes a pessoa faz uma atitude aí, dependendo do lugar, aquilo aparece e se promove. Então a gente quer ser humilde. Mas quer ser humilde agarrado nessas aquisições inferiores, essas aquisições do pretérito. Quando foi questionado o Chico, falou, você é muito humilde. Ele falou, eu não sou humilde, eu sou sem vergonha mesmo. A gente aceita ser chamado de sem vergonha? De jeito nenhum. A gente vai para o duelo e dá a resposta. E ganha quem fala mais. Quem tiver mais argumento. Então esse é um tipo de duelo. A gente não aceita aquelas palavras do Evangelho. Calar quando fala o mais tolo. A gente às vezes cala, mas fala assim, eu estou calando porque você é mais tolo. Não ficou pior a situação? Calar quando fala mais tolo é uma atitude. Você entendeu que a pessoa não vai te compreender, que você não está sendo compreendido, você cala, não precisa falar nada. Deixa que o tempo cura queijo. O Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda àquele que bateu na direita? Ou do que se vingar a injúria? Então a gente deve, diz Santo Agostinho, que a gente deve realmente dar a face esquerda para quem bate na direita. A gente já faz isso? Se tirar a capa, tirar a túnica, dá também a capa, caminhar mais 1000 metros, mais 1000 passos, fazer aquilo a mais, a gente não faz. A gente quer fazer o menos. Do ponto de vista profissional, as pessoas às vezes acham que vão ter mais lucro em fazer menos. E não é. Isso aqui quer dizer, dar a face esquerda, você está disposto sempre a mais, sempre a mais. É retribuir mais. O Cristo não diz, Pedro, coloca a tua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada
morrerá? Por essas palavras, Jesus não condena o duelo. Então a gente não deve revidar a ofensa em hipótese nenhuma, seja ela física, seja ela verbal. Deixa eu ler um pensamento para que a gente possa refletir aqui um pouquinho. Como sempre, quando Jesus repreende Pedro, está em Mateus, capítulo 26, versículos 51 e 52, essa reprimenda, guardai, quem fere com a espada, pela espada perecerá. Então, olha que, como sempre, Jesus contraria nossas expectativas. Ele contrariou aquilo que era, né? Porque era normal, a pessoa estava atacando os soldados, o Pedro tirou a espada e arrancou a orelha daquela pessoa. Jesus falou, guarda a espada. Ele estava protegendo Jesus, mas Jesus não aceitou. Então, ele protege o inimigo e repreende um defensor. É um fato. Jesus repreendeu Pedro e protegeu o ofensor. Qual de nós faríamos isso ainda, nos dias de hoje? Por isso o reino de Deus ainda não é daqui, como nas palavras do Evangelho. Mas é porque ainda não compreendemos que o Jesus realmente quer. Então a gente, por falta de compreender o que Jesus quer, espera da gente, a gente continua duelando. Às vezes aqueles que mais prejudicam a causa do Cristo são aqueles que pensam que agem na defesa dele. Isso vale para a nossa doutrina. A gente querer desfazer das doutrinas co-irmãs das outras religiões, começar aquele duelo ideológico, achar que nós sabemos mais do que o outro. Estamos agindo contra o Cristo. A gente não entendeu a mensagem quando a gente se comporta. Quantas vezes eu não machuquei Jesus com o meu zelo mal direcionado? Quantas vezes eu não agi sem perguntar a ele se era aquilo mesmo que ele queria? Emmanuel tem uma mensagem intitulada Que Buscais, lá no livro Pão Nosso, quando ele fala no início da mensagem o seguinte, que cada existência nova proporciona ao homem o conhecimento de novas experiências. Olha que coisa interessante. Cada existência nova proporciona ao homem o crescimento. A vida em si é um conjunto de aprendizagem. Cada existência nova proporciona ao homem novos conhecimentos. Aí ele diz o seguinte: a aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, porque constitui o movimento definitivo da alma em busca da iluminação definitiva. Olha que coisa interessante. Então, quando, com o meu duelo intelectual, religioso, eu contrario aquele meu irmão que pensa diferente de mim, eu às vezes tolindo ele de ter acesso a essa aquisição de valores religiosos. Mas a gente fala, mas o Espiritismo é da Espírito da Verdade. Nós estamos com a verdade, nós precisamos falar. Precisamos sim. A maior caridade que nós fazemos dentro da doutrina é a sua divulgação. Isso foi falado no congresso que nós tivemos recentemente aqui. Eu entendo. A maior caridade que a doutrina espírita pode fazer, que eu posso ter dentro da doutrina espírita, é a divulgação. Mas é a divulgação para mim mesmo. Quanto mais eu estudo a doutrina, mais eu compreendo, mais eu vou estar crescendo. Agora, quando a pessoa vem interpelar-me, através de conhecimento da doutrina espírita,
seja ele de qual religião for, eu devo falar a verdade. Mas nunca impor e falar que a dele está errada. Eu devo falar a verdade, eu devo falar o que ele perguntar, eu devo esclarecer, de acordo com a doutrina. Emmanuel fala que se a pessoa for realmente sincera, honesta, mesmo que ele não concorde com você, mas quando ele precisar daquela informação, ele não pode alegar ignorância. Ah, bem que eu ouvi naquela vez, eu não concordei, mas disso eu já sei. Por isso eu devo ser honesto, mas nunca impor. Porque o mundo, a terra, é um colégio, é uma escola. É como se fossem as religiões diversas salas de aulas. Então imagina uma escola que tivesse todos os graus de ensino, desde o ensino primário até o universitário. Cada religião seria uma classe. Uma religião estaria em um determinado nível de evolução. Mas aonde o reitor, o diretor daquela escola seria o próprio mestre, Jesus. Então, quando com as minhas palavras, eu tiro uma pessoa de determinada sala de aula, eu estou trabalhando contra o Cristo, através do duelo, não estou? Não estou nem levando em consideração o homicídio, no sentido das vias de fato. Quando eu mato uma pessoa, eu estou expulsando a pessoa da escola. Então, cada sala religiosa, cada sala de aula, é um estágio que a pessoa está. E não adianta eu querer pular um aluno que está no primário, jogar ele para o curso ensino médio, ensino superior. Ele não vai entender. Até se levar uma pessoa que está no ensino superior, levar ele lá na sala do primário, no ensino médio, ensino fundamental, ele vai entender. Ele não vai, inclusive, reparar, achar que eles estão errados em estudar aqui. Está certo. Mas se levar uma pessoa que está iniciando lá no universitário, vai falar que ele está louco. Falar, está aprendendo o que lá? Isso não existe o que ele está aprendendo. Então isso é evolução. E respeitar o estágio evolutivo. Não ficar duelando. Então essa aquisição de valores religiosos é a mais importante. Nós não devemos tolir ninguém dela. Seja ela no estágio que ela tiver. O resto é tudo conjunto de aprendizagem. Isso não é palavra minha, não. Isso é de Emmanuel. Então a gente devemos respeitar. Diz Santo Agostinho: tu quiseste salvá-la, salvar a vida, salvar o nosso orgulho, nosso amor próprio, diante dos homens, pelos poucos instantes que te restavam a viver na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Ele está referindo àquele duelo que a pessoa passa por humilhação, vai lá e tira a vida do outro, ou então suicida. Ele fala, você tinha às vezes pouco tempo para cumprir aqui na terra. Aí por causa de um crime, de uma vergonha, de uma coisa que você não tolerou, levar aquilo para frente, você dá cabo à vida, contraindo débitos, compromissos, que depois sabe Deus quando você vai resgatar novamente. Então é muito melhor você ficar calado, ficar quieto. Não revidar uma ofensa, em hipótese nenhuma. Não duelar. Porque você vai evitar isso. A gente não sabe se ele vai desencarnar daqui a 10 minutos, daqui a 1 ano, daqui a 2 dias. Por que eu vou ficar duelando? Pobre tolo, quanto sangue o Cristo vos pediria por todas as ofensas que lhe tendes feito? Não somente o machucasse com os espinhos da lança, com os espinhos e a lança da cruz, mas ainda em meio à agonia, ele pode escutar as zombarias que lhe foram dirigidas. Então, se Jesus fosse nos cobrar em sangue, em humilhação, todos os nossos erros, imagine bem, numa carga, numa existência de 60 anos, 70 anos, quando que a gente errou? Se Jesus fosse nos cobrar esses erros, falar, agora você vai ter que pagar com a vida. Ou você vai ter que ser humilhado a cada um. Então a gente não teria condição. E ele continua nos observando. Ele ouviu todas as zombarias lá na cruz. O que ele diz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
Então, façamos esse perdoa também. A pessoa que nos ofende, muitas das vezes está passando por dificuldades, por transtornos, que só Ele e Deus sabe. Aí eu vou medir ignorância com o outro? Não. Deixe que ele siga o caminho dele. Uma das palavras de Emmanuel também que eu acho interessantíssima, lá no livro Fonte Viva, lição 47, intitulada Autolibertação, tem um parágrafo que fala mais ou menos assim lá. Desanuvia a mente a cada manhã e siga em diante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida, não com os homens que a malbaratam. Olha que coisa bonita, né? Eu não tenho que prestar conta com ninguém aqui na terra. Eu tenho que prestar conta só com quem me deu a vida. Então não teve levar ofensa para casa. Diz Santo Agostinho: o mundo se voltará furioso contra vós e vos chamará de covarde. Elevai a cabeça bem ao alto. Então, quando eu levo uma ofensa, seja ela no que nível for, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Esse para o alto é olhar para cima, olhar para Deus. Diz o Evangelho lá no item 7, item 7 do capítulo 9, intitulado A Paciência, quando fala que o fardo parece mais leve quando você se olha para o alto. Olhar para o alto é você ficar olhando o problema. Olhar para o alto parece que tudo fica menor quando você olha para o alto. Agora, quando você curva, aí as coisas parecem que complicam mais. Há um livro pensador americano, que fala que a gente não consegue nem ficar deprimido olhando para cima. Quando você está triste, olha para o céu. Olha para as estrelas, olha para o sol, você não consegue ficar. Então, olhar para cima, olhar para o alto, deixar que o problema é um prejuízo financeiro, um prejuízo material, paciência. Com o nosso pensamento de equilíbrio, nós reerguemos novamente. Quem já ouviu a história do David? É uma história muito contada pelas palestras de autoajuda, mas eu acho ela interessantíssima, para que a gente possa refletir os nossos dias. A nossa vitória, o nosso grande futuro está próximo. É aquele empreendedor bélico, é aquela construção da torre. Às vezes só falta a gente ser qualidade, a gente ser desprendido. A nossa vitória está pertinho no nosso futuro. Mas a gente fica contando passos, amassando barro, pisando no mesmo lugar. O que nos diz a história do David? A gente vai resumir, eu acho ela muito interessante, e me perdoe aqueles que já ouviram, mas o David foi um pequeno agricultor nos Estados Unidos, que trabalhando lá no quintal da sua casa, achou umas pepitas, umas pedras amarelas, achou aquilo lá interessante, levou para casa, terminou o dia de trabalho, foi na cidade, levou no ourives e pediu para poder olhar o que era aquilo. Aí ele falou assim: isso aqui é pepita de ouro. Isso aqui é das mais valiosas. Onde é que você achou isso? Ele falou: não, isso é coisa de família, estava lá em casa jogado lá, e eu sempre tive curiosidade de trazer, hoje eu lembrei e vim trazer, e você, não, olha, vamos onde é que está, isso aí não tem mais, não, isso aqui está lá em casa, ó. E voltou. Aí chegou, chamou os irmãos, chamou a família, falou: ó, o negócio aqui é bom, tem ouro aqui para todo lado. Vamos vender o que tem, juntar nossas economias e montar uma mineradora. E o David fez isso, liderou, esse fato é real. Liderou essa mineradora. E começou a trabalhar o dinheiro da família, que ele montou uma espécie de uma cooperativa.
E aí que ele trabalhou e começou a sair ouro. E começou a vender, e começou aquele ouro brotar, de repente, depois de alguns dias de trabalho, cessou o ouro. Trabalhava e nada de ouro, e vai semanas, nada de ouro, mês, nada de ouro, e já começa aqueles mais, né? O que é isso? Você fez entrar numa fria, e começou a pressão familiar. Tudo que já tem está aí, ó. Vamos, e não, mas vai achar ouro, eu sei que aqui tem ouro. E furava, a máquina cavava e nada de ouro. E foi indo, a pressão foi tanta do sócio, da equipe familiar, que ele chegou à conclusão e falou, não aguento mais, vamos parar. Aí fizeram os cálculos das dívidas, e qual que valia as terras com os maquinários, e chegaram à conclusão que se eles vendessem naquele momento, dava para pagar o que devia, as dívidas, e saía sem prejuízo. Não tinha lucro, mas também não tinha prejuízo, e ele livrava do falatório familiar, né? E assim fizeram, venderam. Venderam, e cada um pegou o seu, e ele foi para o leste vender seguros. Mas acontece que a companhia que comprou a mineradora fez um estudo, contratou um geólogo, um famoso geólogo, que fizeram um estudo da terra. E de acordo com os estudos desse geólogo, da onde as máquinas pararam, de onde as máquinas pararam, daria a 1 metro da maior jazida de ouro. E sabe o que eles encontraram? As usinas de ouro do Colorado, as maiores do mundo, que jorra ouro até hoje. Quando o David ficou sabendo disso, ficou louco. Eu tive a 1 metro. Eu tive a 1 metro de sucesso total e perdi tudo. Aí eu vou partir para o duelo, para o suicídio, para o desespero? Não. Ele começou e serviu como exemplo de vida para o dele. Então ele foi vender seguro, ele era corretor de seguro, e quando o cliente falava não, eu tento mais uma vez, e ele lembrava. E quando ele estava 1 metro, ele disse que ele vai ter um monte de vida.
Nós agradecemos o Kleber, né, pela sua participação e colaboração. E nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que compreende as nossas vibrações e os passes. Pediria aos companheiros que se dirigissem rapidamente à Câmara de Passe para darmos sequência. E o Antônio Carlos fará a parte de sensibilização aí com a música, onde que nós aqui ficamos em vibração para que possamos também receber cada um de acordo com as nossas necessidades. João, você ajusta o som. Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Somos o que pensamos, pensamento é criador, maldade atrai as sombras, gerando tristeza e dor, bondade sempre constante, gero bela cor à luz, ações nobres construindo um arco-íris de luz, ligando a terra ao céu, ao encontro de Jesus. Com pensamentos bons vamos criar cor e luz,
desde a cor da linda rosa, o verde das águas, ao azul dos olhos de Jesus. Somos o que pensamos, pensamento é criador. Maldade atrai as sombras, gerando tristeza e dor. Bondade sempre constante, gero bela cor à luz. Ações nobres construindo um arco-íris de luz, ligando a terra ao céu, ao encontro de Jesus. Com pensamentos bons vamos criar cor e luz, desde a cor da linda rosa, o verde das águas, ao azul dos olhos de Jesus. Senhor, sei que existe um céu de amor, quero nele voar, voar para além destas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes eu falando com Deus,
desabafo e choro, e alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. Então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desabafo.
amor, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. E assim, meus irmãos, caminhando para o final de nossa reunião, queremos agradecer a todos pela participação e colaboração que tivemos, tanto da equipe espiritual quanto dos colaboradores encarnados. Que nós possamos sair daqui fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja. Nossa reunião está encerrada, retiremos em paz.